Marcos 10, 27 vai dizer assim, ó. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você pode sentar no seu lugar agora. O tema dessa noite é: quando tudo é possível, deixa de ser possível para mim. Quando tudo é possível, deixa de ser possível para mim. Você já passou por situações, ou talvez esse tempo você tem passado, que você já ouviu muito esse versículo, que tudo é possível para Deus. Mas parece que tem coisas que para nós é impossível, que parece que não é possível para mim. Você está ali, quantas vezes em um tempo como esse, de pandemia, mulheres com desejo ali de ser mãe, mas muitas vezes não se preparam porque pensam assim: ah não, eu acho que eu não dou conta de ser mãe. É possível mesmo para o outro, mas para mim parece não possível. Isso parece que para mim é difícil de acontecer, né? Alguém já se sentiu assim? Parece que para você era impossível acontecer, mesmo você tendo consciência de que a própria palavra de Deus diz, e é o próprio Jesus aqui, olhando para os discípulos, ele falava ali para os discípulos que seria difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Quando ele vem ali com a passagem do jovem rico. E a palavra de Deus vai dizer que os discípulos ficaram perplexos. Eles ficaram assustados quando Jesus disse isso, que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram perplexos. E Jesus veio e falou assim: olha, para os homens é impossível. É impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Amém? Para Deus, tudo é possível. Quando abre em Marcos 4. Quando que parece que esse possível fica tão difícil para mim? Olha o que diz em Marcos 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele. E de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nessa parábola, o Senhor está falando da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é semeada. E que muitas vezes ela cai no decorrer do caminho ali, vem as aves, vem as tentações e levam essa semente. E ele vai falando aqui que o semeador, ele continua a semear essa palavra. E essa palavra muitas vezes ela cai à beira do caminho ou cai em solo onde tem pedras. E essas pedras, elas impedem essa semente de ir mais profundo. Em outro momento, essa semente, ela cai em solo onde tem espinhos. E esses espinhos impedem essa semente de ir mais profundo. Em outro momento, essa semente cai em solo e fica no superficial, não cria raízes. E por não ter raízes, qualquer vento que vem, leva essa semente. E a única semente que fica de verdade é aquela que cai e vai mais profundo e cai em terra boa e consegue se reproduzir, consegue crescer. Amém? E o que acontece? O Senhor começou falando ali do jovem rico. Por que o Senhor estava falando disso e contando para os discípulos? O que faltou no jovem rico que ele não entrou? Por que o tudo que é possível não foi possível para ele? Por que tudo que é possível não foi possível para ele? Nós precisamos entender que Jesus, ele não quer tomar nada nosso. Ele quer apenas tornar o caminho possível. Amém? Jesus, ele não quer tomar nada seu. Ele quer apenas tornar o caminho possível. Agora entenda. Quando você vai lá em Marcos 9:23, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, eu preciso que você entenda algo. Tudo é possível para Deus, amém? Tudo é possível para Deus. E quando é que tudo é possível para você? Quando você crê. Tudo é possível para Deus. E quando é que tudo é possível para você? Quando você crê. Amém? Quando você crê. E quando é que você crê? Quando a semente está mais profunda. Amém? Quando a semente está mais profunda. Sabe o que aconteceu com o jovem rico? Ele não tinha raízes. Ele falou, Senhor, eu já fiz tudo, né? Eu já fiz tudo, eu já ajudei os pobres. Eu já fiz tudo, só faltou a parte da riqueza. Faltou raízes mais profundas. Tudo para Deus é possível. Mas quando é que não é possível para mim? Quando eu deixo de crer. Quando eu deixo de crer. Entenda, Deus, ele não quer tomar nada de você. Ele apenas quer tornar o caminho possível. O mesmo Jesus que fez um convite para o jovem rico, foi o mesmo Jesus que fez um convite para Abraão. Dali o filho da promessa que era Isaac. Agora entenda, quando o Senhor mandou Abraão ir levar Isaac para sacrificar, Deus já havia prometido para Abraão que abençoaria ele e a sua descendência. Ele abençoaria Abraão e a sua descendência. Então, quando Abraão foi entregar Isaac, ele foi com toda a convicção em quem ele estava crendo. Amém?
E ele fala para o seu filho: eu sei que o Senhor vai prover algo. Porque aquele que promete é fiel para cumprir a promessa. Agora, por que Abraão, meu Deus, o filho da promessa? Abraão foi entregar o filho da promessa. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele crê. Primeiro, porque ele estava crendo em Deus. E tudo é possível ao que crê. Segunda coisa, porque ele não estava apegado em uma promessa. Deus, ele não tem uma promessa para você. Ele só tem uma promessa para você? Ele promete na tua área familiar. Ele promete na tua vida profissional. Abraão, ele não estava apegado a uma promessa. O problema que a entrega dele, a demonstração da aliança dele com Deus, liberava todas as outras promessas. Amém? Mas ele não estava apegado a uma promessa. Ele estava apegado ao seu Deus, que é todo poderoso e que sabe o que faz. Amém? Ao seu Deus, que é todo poderoso e que sabe o que faz. Aleluia. Glória a Deus. Agora entenda. Tudo é possível ao que crê. E quando é que deixa possível? Quando deixa de ser possível? Quando você deixa de crer. E por que você deixa de crer? Porque falta raízes. Porque falta raízes. Hoje deu um vento lá em casa e as plantinhas estavam tudo assim na janela. Aí todas as plantinhas ficaram de pé. Teve uma que do nada caiu. E aí eu fui olhar e falei: meu Deus, estava a raiz superficial, ela não estava profunda. E aí veio o vento e arrancou a planta. É assim comigo e com você. Muitas vezes nós iniciamos o processo acreditando e dizendo que tudo é possível. E no meio do caminho, aquilo que a gente disse que era possível, a gente deixa de achar que era possível. Sabe por quê? Porque falta raízes. O que a palavra de Deus disse em Marcos? O que faltou para o jovem rico? É tomar posse ali do reino de Deus. Faltou ele ter raízes. É o tanto que você é profundo que faz você crer. É o tanto que você mergulha. É o tanto da palavra de Deus que é plantado no seu coração que faz você crer. E alguma coisa, meu irmão, só vai ser possível para você se você crer. Amém? Alguma coisa só acontece na sua vida se você crer. Amém? E quando você tem raízes, você não deixa de crer. Porque às vezes as folhas, elas caem de cima, mas existe raízes debaixo da terra. E quando o Senhor fala aqui que o semeador sai a semear essa palavra. E Ele diz, essa palavra pode cair, as aves podem vir roubar. Essa palavra, ela pode cair em um local onde tem pedra e aí não cria raízes. Essa palavra pode cair onde tem espinhos e não cria raízes. Essa palavra pode cair só onde está o solo e pode vir um vento. E por não ter raízes, essa palavra não fica firme. Amém? Tudo é possível ao que crê. E para eu crer, eu preciso ter raízes. Que raízes são essas? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa é a raiz que nós temos que ter dentro de nós. Essas são as raízes que nós temos que ter dentro de nós. E aí tem muita coisa para a gente pensar até aqui. Quais são as raízes que têm estado dentro de você? Porque dependendo das raízes que estão dentro de você, o tudo é possível se torna muito difícil para você. Se torna o que não é possível para ti. Se existir raízes de medo, se existir raízes de rancor, se existir raízes de incredulidade,
o que era possível deixa de ser possível. Porque o vento chega para cada um de nós. Amém? O vento chega para cada um de nós. Amém? Então, quando tudo é possível, quando eu creio. E quando é que eu creio? Quando eu tenho raízes da palavra de Deus dentro de mim. Amém? Eu acho lindo o Salmo 91, porque ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, aquele em quem eu confio. Ele me livra do laço da morte, não é assim? Ele envia anjos para me livrar de todo tropeço. Aquele aonde a semente já caiu e criou raízes, terão dias de lutas, terão aflições. Mas a raiz da palavra de Deus já está dentro dele. Então ele crê tanto que ele vai falar: Senhor, eu habito em ti, eu descanso em ti, então mal algum me sucederá. Praga alguma chegará na minha casa. Pode acontecer uma ventania que for, derrubar tudo em minha volta, mas em mim não irá tocar. Porque eu creio que a tua palavra diz que aquele que habita e descansa está guardado em ti. Tudo é possível ao que crê. Mas para você crer, você precisa ter raízes da palavra de Deus. Amém? Você precisa ter raízes da palavra de Deus. Agora, como é que eu posso ter essas raízes? Porque quando o Senhor fala essa parábola do semeador, Ele mostra que tem alguns solos que a semente não consegue entrar. E é assim, para a gente plantar, a gente tem que cavar, colocar a semente, depois tampar de novo, não é assim? E colocar bem profundo, não é assim? E aí, a palavra de Deus vai dizendo, por que a semente da palavra de Deus, ela não consegue criar raízes em alguns solos? Ela não consegue criar raiz em alguns solos, porque tem pedras que impedem essa palavra de entrar. E muitas vezes essa pedra é o orgulho, é o achismo, é a inveja, é o meu jeito. Por que aquela semente ela cai em determinado solo e ela fica na superfície, ela não cria raiz, ela fica na superficialidade? Porque muitas vezes nós somos muito superficiais. E se tem uma coisa que o Senhor não quer que você seja, é superficial. Sabe por quê? Porque o teu Deus é um Deus intencional. Amém? Sabe por que muitas vezes essa semente ela não consegue criar raízes? Porque tem espinhos. E esses espinhos pode ser um pecado, pode ser algo oculto, pode ser uma capa. Você precisa entender que é o solo do seu coração. Cada um tem um coração aqui. Amém? Cada um tem um coração aqui. É igual uma mãe. Eu sou mãe de 2 meninos. E eu sei que eles têm um coração. E eu me preocupo com que semente eu estou semeando naquele coração. Mas às vezes, quando um deles não aprende alguma coisa, eu fico observando por quê. E eu tenho que orar e falar: Senhor, pela autoridade do nome de Jesus, eles são criança. Tira essa pedra desse coração desse menino. Tira essa maldade que não deixa o ensino entrar no coração desse menino. Mas eu tenho que me preocupar com a palavra que está sendo semeada, com a semente que está sendo semeada, porque ele vai crescer e eu quero, como mãe, que ali dentro do coração dos meus filhos tenha uma raiz tão profunda que eu não preciso estar perto deles e eles sejam homens de Deus. Amém? Como esposa, eu tenho um esposo e eu preciso semear algo no coração dele. E eu quero semear tanta coisa no coração dele que eu não preciso estar do lado do meu esposo, vigiando nem nada, porque tem uma raiz tão profunda daquilo que eu faço, que eu não preciso me preocupar. Pode passar a ventania, a semente já está profunda ali no coração dele. Amém? É assim que o Senhor quer fazer contigo.
Ele quer que a semente entre a ponto de ser tão profundo que nada derrube aquilo que já tem raiz. Amém? Glória a Deus. Agora entenda, o coração é seu. O tudo é possível é de Deus. Agora o crer é seu. E você não tem como crer. Nenhuma pessoa tem como crer se não partir da palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê em Deus. Quem é Deus? Você vai descobrir nessa palavra. Quem é Jesus? Você vai descobrir nessa palavra. Então essa palavra, para você permanecer no crer, essa palavra precisa criar raízes. Pastora, e agora como é que eu faço? Para que eu até tento entender, mas essa palavra, ela não cria raízes. Parece que fica ali no superficial. Como é que a gente tira pedras? Como é que a gente tira espinhos? Como é que a gente sai da superficialidade? Nascendo de novo. Amém? Nascendo de novo. Glória a Deus. Aí você pode falar assim, pastora, mas eu estou no processo. Porque o que é nascer de novo? Nascer de novo não é tomar banho de piscina. Amém? Você desce nas águas para anunciar para o mundo que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que contra a sua vida não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque aquela velha Regina já decidiu largar o mundo para ficar com Jesus. Então, se eu decidi largar o mundo para ficar com Jesus, eu larguei as coisas do mundo. E as coisas do mundo, muitas vezes, não é só o que você está vendo por aí. As coisas do mundo é o orgulho que está dentro do seu coração. Porque Deus é amor, não é orgulho? As coisas do mundo, às vezes, é a falta de perdão dentro do seu coração. Porque Deus é um pai que perdoa, Ele já perdoou você. Você tem que perdoar outras pessoas também. O nascer de novo, sabe o que é? É você simplesmente, muitas vezes, ser aquela pessoa que falava da vida dos outros. Mas eu decido ser diferente, eu vou nascer de novo. E aí você não fala mais de ninguém. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. O Espírito Santo de Deus te ensina todas as coisas. E agora você vai refletir Jesus. Amém? Você vai sair do superficial. Você não vai parecer, ai, parece que ele está transformado. Não, ele está transformado de fato. Porque ele decidiu nascer de novo. E a raiz está se aprofundando no seu coração. Pastora, mas é um processo. É verdade. Entre o processo e a promessa tem um tempo. Entre o processo e a promessa tem um tempo. Amém? Entre o processo e a promessa tem um tempo. E esse tempo do seu processo é exatamente o tempo da sua promessa chegar. Porque nós achamos assim, o Senhor que determina o tempo. Não. Quem determina o tempo de ser transformado é você. Quem quer, busca. Quem não quer, não busca. Meu esposo não manda eu ler a Bíblia nenhuma vez, não. Eu que sei que eu tenho que ler porque eu preciso. Ele não manda eu orar, não. Eu que sei o nível que eu quero chegar. Sabe por quê? Presença de Deus é unção de Deus. Presença de Deus é unção de Deus. O nível de unção de Deus está ligado ao nível de transformação que você tem. Deus, Ele não vai colocar o poder dEle em você, sendo que você pode usar de maneira errada, se você não tiver transformado. Amém? Então, o tempo entre o processo e a promessa, é você que determina. É você que determina. Sabe por quê? Ninguém vê o seu coração. Nem quem está do seu lado. Só quem vê o seu coração é o Senhor. Então o Senhor sabe. Se tu está dizendo assim, Senhor, tira essa pedra. Eu sou orgulhosa demais. Tira essa pedra porque eu sou assim. Tira só os espinhos, as pedras e a superficialidade. Quem apresenta para o Senhor é você. Nem o seu irmão sabe, porque é muito fácil ser um ator.
É muito fácil ser artista hoje em dia. É muito fácil. Amém? Mas o que nós precisamos entender? Tudo é possível para Deus. Amém? A partir do meu crer. Nós precisamos entender que a promessa realizada, ela exige um posicionamento estabelecido. A promessa realizada, ela exige um posicionamento estabelecido. E esse posicionamento, ele só começa com uma transformação. Amém? A promessa chegou na vida de Abraão, o posicionamento de Abraão já estava estabelecido. No meio do caminho ele mentiu, no meio do caminho ele errou, mas chegou um momento que ele aprendeu. Chegou um momento que ele entendeu. E o posicionamento dele de crer, de confiar no Senhor, estava estabelecido. Por quê? Porque a sua transformação já tinha acontecido. Amém? A sua transformação já tinha acontecido. Ser transformado é limpar o terreno. Amém? Ser transformado é limpar o terreno. Então, tudo é possível. Quem determina na sua vida é você. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode limpar o terreno por você. Ninguém pode tirar as raízes ruins por você e colocar as raízes boas. Ninguém pode pegar a palavra de Deus e tentar plantar. A gente lança a palavra. Agora quem deixa essa palavra ser semeada, plantada, é você. Amém? O problema é que se essa palavra ela não for plantada e criar raízes, vai chegar um momento que não vai ser possível para você. Amém? Porque você não vai crer. E tudo é possível ao que crê. E às vezes você crê em tantas coisas. Sabe o que eu acho lindo? Deus, Ele não te chama para ser religioso. Deus, Ele não te chama para ser muito espiritual. Deus, Ele não te chama para um monte de coisa. Mas uma coisa Ele diz, é necessário nascer de novo. Amém? É necessário nascer de novo. Então, tudo é possível na minha vida quando eu creio. E para mim crer, eu preciso nascer de novo. Porque no meio do caminho, eu mesma não vou ficar atrapalhando o processo. Eu mesmo não vou cair nas ciladas do diabo. O diabo não vai vir e vai roubar a semente. Então, o primeiro ponto, para me crer, eu preciso nascer de novo. Eu não tenho como crer na palavra e crer nas mentiras do diabo. A segunda coisa, eu preciso ter paciência. Às vezes eu preciso ter paciência. A transformação ela não é no estalar de dedos, porque você precisa começar a expor o seu coração para Deus. E a terceira coisa, depois que você nasce de novo, que você tem paciência nesse processo, comece a receber a semente e deixe essa semente criar raízes profundas. O louvor pode subir aqui, por favor. Essa noite é uma noite de ceia. E tudo que nós precisamos é nos arrepender. É uma noite de arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus deseja que a gente sente na mesa, ceie com Ele e que acredite nesse Deus que tudo é possível. Amém? O que que tem impedido você? O que que tem impedido você de deixar essa semente criar raiz dentro do seu coração? O que que tem impedido você? Você pode ficar de pé essa noite no seu lugar? O que que tem impedido você? Ah, pastora, o que tem impedido é que eu não consigo crer. Então está faltando raízes profundas aí. E por que que não tem raízes profundas aí?
por falta de perdão? Quais são as pedrinhas, os espinhos? Qual é a superficialidade que você vai sair para deixar raízes profundas serem criadas e o vento passar e você continuar aí? Eu queria que essa noite você colocasse a mão no seu coração.